Olá, meus queridos amigos, uma boa tarde. Uma vez aqui mais reunidos para celebrar o Evangelho no Lar dessa semana. Que possamos estar com ânimo, com vontade de iniciar essa semana com paz, luz e muita energia boa. Então nós vamos assim, buscando serenar os nossos corações, sentindo a paz a nos envolver, sentindo essa energia boa que trazemos para o nosso lar. Cada momento que fazemos a nossa conexão com os nossos anjos, os nossos mentores, os nossos amigos de elevado grau espiritual, e assim harmonizamos e serenamos a nossa casa. Fazemos a nossa ligação com o nosso querido anjo, com Mãe Maria, a nossa querida Mãezinha do céu, que com seu manto nos acolhe em luz, em paz, em alegrias. Sentimos os eflúvios de Maria a nos animar e nos preparamos assim para o encontro com Jesus, o nosso querido Mestre. E Jesus nos recebe com seu sorriso, com seu abraço, com sua luz maravilhosa, já enfeitando a nossa casa de bons fluidos, de harmonia. E ao Mestre pedimos carinhosamente que nos eleve à presença de Deus, o nosso Pai. E diante de Deus, nós agradecemos o dom da vida, o dia de hoje, a força para o trabalho, a nossa saúde. Agradecemos o nosso lar, a nossa família bendita, o amor, as oportunidades que nos são concedidas. E nós o louvamos em gratidão e amor, através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. E livra-nos, Pai, de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Hoje nós vamos ler a lição do livro Fonte Viva, número 32, a boa parte. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. São palavras de Jesus, está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 42. Não te esqueças da boa parte, que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita impiedosa, todavia ajuda a renovação. A enxurrada é imundície, entretanto costuma carrear o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Assim também, há criaturas, em se revelando negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existem no plano em que evoluímos. O criminoso acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que te estende o copo d'água. O companheiro no qual descobres agora uma faixa de trevas, pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é, muitas vezes, a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada, disse-nos o Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Essa parte daqui da Bíblia, da passagem do Evangelho de Lucas, Jesus ele chega à casa de Maria e Marta, sua irmã, também está lá e ela continua a fazer os afazeres da casa, né? E Maria parou para ouvir Jesus, né? E aí o
o mestre fala, né? A Marta pergunta, né, a Jesus, né? Poxa, ela me deixou aqui fazendo o serviço sozinha, né? E aí Jesus fala para ela, se aquieta, né? E vem ouvir também. Depois faz esse serviço. E essa é a boa parte. Maria escolheu a boa parte. Aí aqui na lição há uma extrapolação sobre os seres em si, os seres e as coisas. Entendendo que no mundo atual, onde o plano onde hoje nós evoluímos, ele é um plano em que admite imperfeições, como nós somos. Estamos numa crescente de evolução, estamos no meio de um caminho. Portanto, nós temos tanto um lado que ainda falta aprimorar, quanto um outro lado já aprimorado. Nós nos identificamos com a filosofia espírita, ou seja, nós acreditamos na reencarnação, entre outras coisas. Portanto, sabemos que a partir das diversas existências, nós temos a oportunidade de nos aprimorarmos. Então, nesse sentido, é importante que a gente faça um trabalho, dedique do nosso tempo, do nosso estudo, das nossas horas para essa parte do aprimoramento. Seja em leitura, seja em trabalho voluntário, seja no autoaperfeiçoamento, que é muito importante isso, começando por nós, o trabalho, para que justamente a gente siga nessa direção. E aí aqui ele fala de diversos elementos, né? Do fogo que destrói, mas transporta consigo o elemento purificador, né? A gente tem no fogo algo que limpa, que purifica. A pedra, né? Que é contundente, a pedra que se eu atirar uma pedra, eu vou estar ferindo alguém. Mas e se eu construir uma casa de pedra? Os 3 porquinhos lá na história deles era a casa mais que o lobo não conseguiu soprar, né? A que mais deu proteção. Então veja a simbologia das coisas. Uma faca, por exemplo. Uma faca, ela é boa ou ela é ruim na sua essência? Depende da mão que está usando, né? Na mão de um assassino, a faca é um elemento ruim. Mas e na mão de, por exemplo, um açougueiro que corta ali a carne pra gente? Quem não é vegetariano? É um instrumento de trabalho. Então, busquemos a essência das coisas e saibamos que nós, como seres humanos, somos os únicos nesse mundo, nesse grau evolutivo que nós estamos, que temos o discernimento, que temos o livre-arbítrio, que temos a capacidade de aprender e viver e praticar todo o bem com a inteligência que nos é dada. Então, nesse sentido, honremos a nossa natureza de ser humano e busquemos sempre a melhor parte nossa. Vai ter dias que a gente vai estar nervoso, estourado, não vai ter se controlado e ter falado uma palavra ruim, uma explosão, né, de um instinto. Estamos no caminho. O que a gente pode fazer é começar a observar a intensidade desses momentos e, por exemplo, buscar nos controlar. Para outros, a dificuldade pode ser de um outro nível, de uma outra natureza. Mas o importante é nos observarmos e escolhermos essa boa parte que já tem dentro de nós. Existe um livro da filosofia hindu, que é o Mahabharata. Dentro dele tem um conto do Bhagavad Gita. E o que é esse conto? É Arjuna, um homem, ele está no meio de um campo de batalha com 2 exércitos, os exércitos dos Pandavas e o exército dos Kauravas. E ele tem que lutar, ele tem que escolher, na verdade, de qual lado daqueles exércitos ele vai lutar.
os exércitos estão preparados e ele ali no meio. O exército dos Kuravas, ele pergunta, voltando um pouco, desculpa. Como ele não sabe com quem lutar, ele chama Krishna. E Krishna, então, começa, o Deus deles, a orientá-lo. Porque ele fala para Krishna, como que eu posso lutar? Eu sei que eu tenho que lutar ao lado dos Pandavas, mas como que eu posso lutar contra os Kuravas se eu vejo ali parentes meus, eu vejo os meus primos? E aí ele começa essa dúvida. E finalmente ele se decide lutar com os Pandavas. Essa analogia, essa simbologia toda dessa luta do Bhagavad Gita significa os exércitos dos Kuravas, os nossos defeitos, as nossas fraquezas, os nossos instintos. E os Pandavas, toda a virtude que nós já carregamos dentro de nós, todo o amor, toda a perfeição divina que já nasce conosco, essa semente. E veja, ele tem dúvida, porque realmente ele se identifica com os Kuravas. Nós nos identificamos com os nossos mau hábitos ou as nossas fraquezas, porque elas ainda habitam em nós, né? Mas a partir do momento em que Arjuna toma a decisão de lutar com os Pandavas, ele ali tomou a decisão de querer enfraquecer o exército dos Kuravas. Veja que belo conto esse. Precisamos alimentar, precisamos lutar no exército dos Pandavas se quisermos enfraquecer os Kuravas. E a partir dessa escolha, começa então toda a nossa guerra interior. A guerra no bom sentido, né? A guerra que a gente busca o melhor dentro de nós, sabendo que muitas vezes nós vamos nos confrontar e nos defrontar com as nossas fraquezas, com os nossos defeitos, mas lutar, fortalecer o exército dos Pandavas, né? Fortalecer a boa parte que habita dentro de nós. Nós temos essa natureza, nós temos a competência, a capacidade intelectual de fazer discernimentos, de escolher caminhos e temos o nosso livre-arbítrio. Entendamos o livre-arbítrio como uma bênção maravilhosa, né? Não é uma questão de punição ou prêmio, não é isso. É uma questão de eu comigo mesma fazer as minhas escolhas e ser feliz com elas. Então, se eu posso ser feliz sabendo que eu vou ter que refinar muitos sentimentos, sim, eu vou ter que refinar. E eu vou ter que crescer muito com isso. Mas é começar. É começar porque quando a gente começa e quando a gente está nessa seara de buscar nos propor essa reforma íntima, esse trabalho, a gente vai se fortalecendo a cada pequena conquista. É como se fossem pequenos degraus que a gente vai subindo, né? A gente estacionou, errou, não se culpa. Vai, faz a reflexão e segue buscando o aperfeiçoamento. Nem todo dia o sol brilha, mas em todo dia ele nasce. Então que a gente possa sempre lembrar dessa nossa natureza do bem. Vai ter dias cinzentos para nós, conosco mesmos, mas lembremos que o sol mora dentro de nós, o sol da divindade, o amor divino. Então, que escolhemos sempre essa boa parte. Nós agradecemos a oportunidade desse encontro, dessas reflexões, que possamos receber agora a luz do Pai, nos abençoando todos os nossos esforços, a nossa luta cotidiana, tanto do trabalho material, quanto do trabalho de aprimoramento moral e espiritual do nosso ser. E assim, com muito amor, nós vamos recebendo essa luz maravilhosa com a qual nós somos abençoados, essa energia que vem da Terra, do centro da Terra,
E nesse misto de energias, com a nossa própria, nós vamos vibrar. Vibramos intensamente pelo bem universal, pela paz entre todos os homens. Vibramos por todos os planetas, vibramos pelo nosso querido planeta Terra, imaginando ele numa cor verde de cura, de higienização, de asepsia. Está passando, graças a Deus. Nós vamos vibrando pela retomada do convívio social. Que façamos a nossa parte, que possamos tomar os nossos cuidados, que os homens, mulheres, crianças possam estar aptos a essa retomada com muito amor, com muita responsabilidade, levando desse momento da pandemia grandes ensinamentos, a boa parte. Vibramos por todos os lares, vibramos luz, vibramos pelos nossos familiares, os nossos parentes, nossos amigos, vibramos para que Jesus aqui entre e espalhe as suas bênçãos, preencha a nossa casa com o seu amor, com a sua luz, com o seu perfume divino. E a gente vai sentindo a nossa casa agora toda envolta em luz, em paz, envolvendo os nossos queridos familiares. Essa luz vai se expandindo, tomando o lar dos nossos vizinhos, toda a nossa cidade, o querido CAE. Vibramos por moradores de rua, vibramos pelas pessoas nos hospitais. Vamos imaginar as UTIs cada vez mais vazias do Covid. Façamos a nossa parte no bem. E vamos pedindo permissão para vibrarmos por nós mesmos. Graças a Deus. Uma boa semana, muita luz na nossa vida e nos encontramos na próxima. Um beijo. Tchau.